para falar de justiça. A alegação de legítima defesa da honra passa a ser proibida em crime de feminicídio. A tese da legítima defesa da honra era usada em tribunais do júri de todo o Brasil para absolver, em grande parte, homens que matavam mulheres para proteger a própria honra, citando como exemplo em casos de traição em relações amorosas. Mas isso mudou e a gente vai conversar agora com a doutora Jussara Ávila, advogada, que vai explicar para a gente o que isso representa. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Ver Mais, doutora Jussara. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente é um tema bem importante e faz jus à época que nós estamos vivendo de pandemia, né? Explica pra gente primeiro, doutora, o que dizia exatamente essa tese de legítima defesa da honra? Essa tese, Flávia, ela praticamente legitimava as agressões dos companheiros ou ex-companheiros e era como se fosse uma licença para matar. E eles alegavam, eu matei por ciúme, eu matei por amor. Então, ela era uma legitimação do crime, digamos assim. A gente pode dizer que esse argumento reforçava também essa posição de ter a mulher como um objeto? Com certeza, com certeza. As mulheres, para você ter uma ideia, mais de 60% das mulheres sofrem violência. E sofrem a violência por não ter a coragem de sair daquele relacionamento e às vezes por causa da dependência financeira, às vezes por causa dos filhos, e elas acabam ficando naquela vida de agressões, né, várias formas de agressão e até mesmo a morte. Então elas, com certeza, elas se tornam sim objetos daquele companheiro que se vê no direito de comandar, né? A doutora que trabalha, né, diretamente assim nessa situação, trabalha com a justiça, nessa situação de pandemia, que os homens ficaram mais em casa, as mulheres também. Como que está essa situação? Isso, os casos que a gente fica sabendo, né, que a gente sabe também que muitas mulheres não denunciam. Isso mesmo, Flávia. Esse também é um número altíssimo de aumento, né, de casos de pandemia. A gente tem que pensar, bom, como eu citei para você, mais de 60 casos de agressões, temos sim também mais de 60% o número de aumento de agressões em tempo de pandemia. Então, muitas mulheres já viviam na pandemia em casa, mesmo antes, né, dessa situação toda de confinamento, e hoje, com a pandemia, elas vivem uma pandemia dentro da outra pandemia. Essa é a realidade. Então, aumentou a agressão, aumentou o número de mortes, aumentou a cada uma hora, pelo menos 3 mulheres são mortas no Brasil. É um número elevadíssimo. E nós temos que também ter em mente que essa questão da agressão, ela está muito ligada ao gênero, né? A ser mulher mesmo. Então, essa situação dessa tese agora, cair por terra, é fundamental. É um grande avanço para as mulheres. Até para elas perderem o medo de denunciar também, doutora? Com certeza, com certeza. É bom que todas as mulheres saibam, inclusive, porque essa tese, ela sempre foi usada no júri e nós temos que ter em mente que o júri, ele é formado por pessoas leigas. E essas pessoas, o que elas vão ouvir, por exemplo, da defesa do feminicida, que assim é chamado hoje, depois da lei de feminicídio, nós temos que ter em mente que essas pessoas, conforme elas vão ouvir o argumento da defesa do feminicida, elas vão julgar. Então, é muito importante também que seja, que o advogado da defesa do feminicida tenha cuidado na hora de transmitir
né, o argumento que ele tem da defesa. O Ministério Público tem que se manifestar para que isso não ocorra, que ele não induza os jurados, né, a absolver aquele réu que é efetivamente culpado, porque a legítima defesa da honra é uma coisa, é uma atrocidade de fundamentação. É uma coisa muito antiga. O ministro Gilmar Mendes mesmo disse isso no seu voto, que é uma coisa que é incabível, é incabível. Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado com isso e prestar muita atenção. O MP tem que estar muito atento para que isso não aconteça. Qual que é o peso dessa decisão e o que ela representa para a sociedade, na opinião da doutora? Eu acho fantástico, porque nós temos que ter em mente que o bem maior é a vida. Então, a vida, a honra de qualquer pessoa não pode se sobressair à vida. Então, nós temos que ter em mente que isso, em 1988, que é a nossa Constituição, ela já está comprometida com direitos e deveres entre homens e mulheres são iguais. Até agora, Flávia, nós vimos como mulheres muitas obrigações, né? Mas os direitos nós ainda estamos lutando para que isso aconteça. Então é fundamental que a vida como um bem maior seja realmente vista como um bem maior. E não há nada que possa justificar a legalidade de uma morte por ciúmes. Os homens, eles justificam o ciúme, mas na verdade a palavra não é essa. A palavra é posse e não ciúmes. Doutora Jussara, obrigada. O Ver Mais está sempre à disposição para escutar a doutora quando quiser participar e encorajar mulheres que passam por essa situação difícil, complicada, de violência. E quando a gente fala de violência, a gente sabe que não é só a violência física, não. É violência moral, você xingar sua companheira, não pode. É violência psicológica, tem que ter respeito dentro de casa, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Adorei a nossa conversa. Obrigada, eu que agradeço, Flávia. Muito obrigada mesmo, eu espero poder contribuir, tá? Muito obrigada, bom trabalho. Até a próxima.